o Edinaldo é o desastre, gente. O Edinaldo Mas vai de não faz o acordo menor sentido isso. olha aqui, nas redes sociais estão falando isso, ele vai e faz. Gente, não faz o menor sentido essa paralisação. Nenhum. Não, e faz mal feito, né? E faz mal feito, né, Renato? Porque Exatamente. você sabe... Além de tudo, faz mal feito. Exatamente. Porque eu sou a favor da paralisação do campeonato desde a semana passada, pelo menos, quando, enfim, nós tivemos a dimensão da tragédia, acordamos do show da Madonna, onde a gente estava completamente distraído do que vinha acontecendo e tivemos a dimensão real do que estava acontecendo. Eu sou a favor da paralisação desde então. Aí, se você vai fazer a demagogia, como diz o Renato, se você vai fazer pela ótica, não tem sentido fazer agora, tinha que ter feito antes, porque já estava muito claro que o quão grave isso era semana passada, e não tem sentido nenhum não paralisar a Copa do Brasil. Né? Porque assim, ou a CBF está parando porque faz sentido parar, ou a CBF está parando por... Desculpa, gente, começou um barulho aqui. Ou a CBF está parando... Tá tudo bem. Né? Então, o que causa, né? Qual é a origem dele? Não foi a gente, Alicia... Pô, bom, a gente... Alicia, você ainda está no raciocínio? Quer continuar o raciocínio, Alicia? Desculpa. Não, tem um barulho ali muito barulho lá. Na rua da Alicia. Alguma coisa acontecendo ali. Mas deixa eu só colocar deixa eu fazer um pouquinho de advogado do diabo com vocês. No Campeonato Brasileiro, tem a situação que você acabou de relatar, não? Times com 8 jogos, o Grêmio, o Inter, com 4, Juventude, né? Com 4, com 5 jogos, e isso vai se arrastar lá na frente, e em vez de todo mundo espremer, porque é isso que vai acontecer, né? Vai chegar lá na data FIFA de setembro, vai todo mundo ter que jogar. Na data FIFA de outubro, vai todo mundo ter que jogar. Essas 2 rodadas vão ter que ser colocadas em algum lugar. Então, em vez de todo mundo espremer, se você não para o campeonato, só Grêmio, Inter e Juventude que vão se espremer lá na frente. Já na Copa do Brasil, isso não é assim necessariamente, né? Alguns vão ser eliminados, outros vão ser classificados. Então, talvez tenha sentido pela questão do campeonato para só o brasileiro e não para a Copa do Brasil. Então, mas, Júlio, então é uma questão... Então, vamos jogar limpo, né? Não tem nada a ver com as vítimas do Rio Grande do Sul. É uma questão esportiva de equilíbrio ou desequilíbrio e tudo mais, né? É essa medida, né? E, de novo, eu insisto, o prejudicado maior no brasileiro hoje, por jogos, é o Criciúma, né? É o que menos jogou. Ele que vai ter que tá a favor da mais. Paralisação, tá? Sim. O Exato. Quinto clube tá jogando é o Bragantino, Red Bull Bragantino. A questão da Copa do Brasil tem um confronto entre gaúchos, que não teve nem o jogo da ida, né? Entre Inter e Juventude, nem o jogo da ida. Inter e Juventude. O Grêmio já jogou a ida contra o Operário, né? Então então questões aí agora são muito mais práticas do que humanitárias, né, cara? E esportivas, e acho que essa situação para mim é no mínimo incoerente, porque no futebol a gente não vai ter futebol no final de semana. Agora a gente vai ter no próximo meio de semana, aliás, nesse meio de semana, Sul-Americana e Libertadores. No meio da semana que vem, Copa do Brasil, pelo Brasil todo. No outro meio de semana, de novo, Sul-Americana e Libertadores, né? Então, nos finais de semana, 2, a gente não tem jogos simbolicamente, que seja, sei lá. Não vejo efeito nenhum prático nessa, ou humanitário nessa medida, sinceramente. A gente vai entrar agora com o Igor Siqueira, diretamente lá do Rio de Janeiro. Será que ele já está na agulha, produção? Não, ainda não. A CBF, ela informou também que a reunião do Conselho Técnico, né, aquela reunião extraordinária, está mantida para o dia 27 de maio, e nessa conferência os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais, como Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubes, e questões de direito de transmissão e patrocínio. Então tem bastante coisa para eles conversarem nessa reunião. Alicia, o barulho já sumiu aí, eu queria que você continuasse teu raciocínio. Não, eu ia dizer que para mim não está claro, né, se é uma questão humanitária, né, e a CBF escreve, né, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, etc. Então, por que não vai parar a Copa do Brasil?
né? E aí lista quais são os 15 clubes que estão apoiando o movimento, fica parecendo que é uma coisa assim, né? Vamos colocar essa mensagem aqui para parecer que a gente parou pela questão humanitária, mas na verdade a gente está parando porque muitos clubes pediram e ia ficar chato, e a Federação Gaúcha pediu, então assim, para mim não parece ter coerência. Eu sou a favor da paralisação do campeonato, já era desde a semana passada, e acho que a questão esportiva é profundamente secundária, como ela era ou deveria ter sido na pandemia. Se não tiver calendário, não tiver data FIFA suficiente, joga no ano que vem, não joga, nada disso importa diante da extensão da tragédia, que eu acho que precisa ficar clara, que muitas pessoas ainda estão comparando com outras tragédias, e eu não acho que seja comparável. Mas volto ao meu ponto inicial, que é a CBF, até quando faz o que eu acho certo, faz errado, faz tarde, faz com uma declaração que não tem sentido, faz com a incoerência de não parar também a Copa do Brasil, né? E que haverá muitas desvantagens, assim, todo mundo vai sofrer esportivamente, inclusive, como o Arnaldo bem pontuou na questão do Criciúma, quem não está envolvido diretamente nesse início de paralisação, mas parece totalmente incoerente a decisão da CBF, e uma nota, mais uma vez, que deixa a gente na dúvida de, né, qual que move a CBF, né, além do dinheiro. O Arnaldo, você que você precisa ir, vamos despedir do Arnaldo. Infelizmente, essa notícia da paralisação do Campeonato Brasileiro nos impediu para conversar sobre o VAR, né? A notícia era do Wolverhampton pedindo... O VAR já está resolvido. Tá vendo, 70 e tantos por cento a favor do VAR. O Arnaldo está revoltado. Se você quiser falar, chama o VAR. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o Conselho Técnico da Premier League para decidir sobre o VAR vai ser mais civilizado do que o Conselho Técnico da CBF para decidir sobre a continuidade do Brasileiro em preparação de partidas. Eu posso garantir a vocês, certo? E o que lá for decidido, eu espero, como disseram vocês no início, que pelo menos tenha uma moderação do uso do VAR, né? E aí prometo quebrar a minha caneca. Eu já quebrei umas 4 dessas com VAR atuando no futebol brasileiro. Talvez eu vou mantê-la. Você fica bravo e joga a caneca na parede, é isso? Jogo, já fiz tipo grego. Entendi. Jogo no chão mesmo, para ver se melhora. Talvez melhore. Então você já está preparado para participar do Conselho Técnico da CBF. Mas aí, é essa a notícia. O Wolverhampton conclamando o conselho lá dos clubes da Premier League para decidir sobre se continua ou se não continua o VAR. Valeu, Arnaldo. Obrigado. Um abraço para você. O Arnaldo tem que ir. A gente fica mais um pouquinho aqui com esse fim de papo extraordinário. Já estouramos 12 minutos, né? Já estouramos, mas o campeonato parou. Renatão. A gente só precisa o campeonato parou. Cadê o Igor? Não tem mais o que falar. O campeonato parou, acabou, não tem mais o que falar. Vambora, todo mundo. Os assuntos. Fim de papo, acaba. 2 semanas sem programa, sem nada. Ô, Renato, o Igor Siqueira já vai entrar para a gente só para dar as últimas informações, para a gente poder encerrar o programa. Mas, apesar de... Você chamou de hipócrita a decisão. A CBF coloca no colo dos clubes, né? A CBF claramente coloca no colo dos clubes a decisão. Ela lavou as mãos, falou: os clubes querem parar, nós vamos parar. Não fica, diante de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não fica chato para Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bragantino não fazer parte desse movimento? Qual a importância do futebol neste momento, na tragédia do Rio Grande do Sul? Por que o futebol tem que ter uma visão diferente se o resto todas as atividades estão paralisadas lá e não tem nada paralisado fora do Brasil? De repente, nós viramos o seguinte: Internacional, Grêmio e Juventude são as coisas mais importantes do futebol gaúcho. São as coisas mais prejudicadas de uma tragédia daquele tamanho. Gente, o Inter, o Grêmio e o Juventude não têm importância nenhuma diante da tragédia. Nenhuma. Eles vão ter pelo menos 5 ou 6 meses para poder chegar a alcançar a tal da isonomia que eles querem. Gente, houve não me lembro exatamente qual foi a tragédia, gigantesca no Fenerbahçe, Turquia, Fenerbahçe, Abaquá. Tiraram os 2 times da cidade do campeonato. Simples assim. Não ia ter condição deles voltarem, muito menos em isonomia. Tiraram. Não foram rebaixados, não foram nada, mas não disputaram o resto do campeonato.
É muito mais inteligente isso do que você esculhambar o campeonato. Porque vão esculhambar o campeonato, é isso que vão fazer. Nós vamos ter que jogar em data FIFA de eliminatória, o que é um desastre para uma série de clubes. Então, eu acho inacreditável, gente. Nós estamos fazendo uma demagogia. Eu acho que toda a solidariedade com a tragédia do Rio Grande do Sul é válida. Mas eu não vejo por que o futebol tem que ter um tratamento diferente. Daqui a pouco nós vamos dizer que nem o governador lá do Rio Grande do Sul, não mandem mais dinheiro porque estamos atrapalhando o nosso comércio local. Pelo amor de Deus, gente. Pronto, o que você quer? Renato, o Igor Siqueira está com a gente, repórter do All Sport, setorista da CBF, e vai trazer bastidores sobre essa decisão da Confederação Brasileira de Futebol de paralisar o campeonato. O Igor está com... Olha, apareceu aqui. Grande Igor Siqueira, falando lá do Rio de Janeiro. Um abraço para você, Igor. Obrigado pela tua... Tá no Maracanã, pelo jeito, né? Já esperando aí, aguardando Flamengo e Bolívar pela Libertadores. Igor, traga para nós os bastidores dessa notícia da paralisação do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Júlio. Boa noite, Renato. Boa noite, Alice. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Aqui, ó, se foi bom, soltando a música agora, ó. Acho que não deve atrapalhar. Perfeito, Igor. Pode falar que você está em primeiro plano. Pode mandar ver. Vou tentar falar e explicar para vocês aqui. Essa decisão acontece no momento em que o presidente da CBF, né, Edinaldo Rodrigues, está na Tailândia, participando essa semana do Congresso da FIFA para uma escolha importante, que é a definição da Copa do Mundo Feminina. E ele teve que acatar o cenário que ele próprio acabou construindo ao deixar para os clubes essa decisão. Quando ele recebe, na sexta-feira passada, o ofício do Ministério do Esporte sobre a pedida paralisação do campeonato, ele automaticamente remeteu isso, embora a própria CBF reconheça a dificuldade e entenda que é muito complicado paralisar o Brasileirão por qualquer motivo que seja. Mas aí, diante desse cenário, ele abriu essa brecha para que os clubes se posicionassem, talvez não esperando que, majoritariamente, eles apoiassem o sim à pausa. Então, a CBF acabou, diante dessa manifestação, embora tenha jogado o Conselho Técnico Arbitral lá para o dia 27, que seria o momento que a CBF entendesse, né, que poderia ter uma decisão mais adequada, ou um pouco mais calma, não tão imediata assim, a CBF, diante dessa manifestação dos clubes, precisou aceitar e ficou meio que sem saída, diante do que ela mesma colocou para os clubes. Enfim, terceirizou para os clubes decidiram, e aí a CBF teve que acatar para também não sair a emenda pior do que o soneto, nesse caso, do ponto de vista da CBF, né, já que ela não era tão simpática assim, para dizer o mínimo, em relação à paralisação. Então, o Edinaldo toma a decisão de paralisar, de aceitar a paralisação temporária do campeonato, mesmo estando longe daqui, a não sei quantos quilômetros, está na Tailândia, e aí depois a questão vai ser resolvida pela diretoria de competições, né, pela diretoria da CBF, para acoplar esses jogos. E aí acho que vocês já mencionaram, né, como é que a CBF costuma encaixar isso, é data FIFA e um momento posterior, adiante, né, quando os clubes envolvidos nas rodadas não tiverem disputando partidas de competições mata-mata, seja ela Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores. Então, a estratégia para encaixar no futuro, por enquanto, vai ser essa. E aí, ano passado, a gente já viu a CBF esticando um pouquinho o Campeonato Brasileiro, talvez essa seja a solução adiante, se não couberem, né, os jogos todos daqui para frente nas datas FIFA até o final do ano. Então, a CBF tem um quebra-cabeça para montar, não só uma questão política para lidar, mas e saem derrotados, né? Acho que talvez você não estava conseguindo escutar o programa antes, mas saem derrotados aí clubes como Flamengo, Palmeiras, que não estavam contrários à paralisação no momento e agora vão ter que se adaptar a esse cenário diferente de 2 rodadas a mais de paralisação no Campeonato Brasileiro, enfim. E aí vai sobrar trabalho para o time de competições lá da CBF desenrolar esse campeonato também e para os clubes se adaptarem também nesse período. O Flamengo, por exemplo, está aqui jogando hoje pela Libertadores. Próximo jogo, então, vai ser justamente contra o Milionários pela Libertadores aqui no Maracanã de novo, daqui a 2 semanas. O Fluminense joga amanhã contra o Cerro, também vai ter esse ato aí para voltar a jogar. Estou citando aqui só o cenário mais próximo de mim, que são os clubes aqui do Rio de Janeiro, amigos. Muito bem, muitíssimo obrigado ao Igor pelas informações, pelos bastidores lá direto do Maracanã. Bom trabalho aí, Igor, todo o noticiário desse jogo entre Flamengo e Bolívar aqui no canal UOL, no UOL Sport.
Acho que o Renato já deixou bem claro o ponto dele. Alice, eu não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar. Podemos, né? Amanhã temos muitos programas. Júlio, só para dar a informação certa, houve um terremoto na Turquia. Tá? Obviamente o campeonato parou, mas quando retomou, os clubes das regiões mais afetadas, eram 2, disseram, não dá para jogar. Então não dá para jogar, sai do campeonato, WO até o final do campeonato, o campeonato acabou normalmente e esses 2 times não foram rebaixados. Simples assim.